gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um massacre que aconteceu no restaurante McDonald's lá nos Estados Unidos. Antes de começar o vídeo, se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Então bora começar o vídeo. James Oliver Hubbard nasceu em 11 de outubro de 1942 em Canton, Ohio, nos Estados Unidos. Ele era filho de Earl Vincent Hubbard e o nome da sua mãe eu não encontrei e vocês vão saber por quê. Com apenas 3 anos de idade, James contraiu poliomielite, que é uma doença que pode afetar os nervos e levar à paralisia total ou parcial. Essa doença também é conhecida como a paralisia infantil, mas ela também pode afetar adultos. Por conta dessa doença, James teve dificuldades para andar para o resto de sua vida. Quando James tinha apenas 7 anos de idade, sua mãe abandonou a família, pois ela não quis se mudar com eles para uma fazenda na Pensilvânia. Ela era uma fanática religiosa e passou a fazer pregações na calçada de uma igreja batista do sul. Por conta disso, James culpou Deus por ter tirado sua mãe dele. Desde jovem, James começou a se interessar por armas de fogo. Ele era uma criança muito sozinho, ele tinha apenas como seu companheiro o seu cachorro. Ele também começou a adquirir armas de fogo. Em 1962, ele estudou na Universidade Malone College e se formou em Sociologia. Aos 23 anos e com 1,80 m de altura, James frequentou o Instituto de Ciência Mortuária de Pittsburgh, onde ele conheceu Etna e eles passaram a namorar. E então, no ano de 1965, eles se casaram e tiveram 2 filhas, Zélia e Cassandra. Eles passaram a viver em Massillon, Ohio. James então passou a trabalhar como agente funerário, ele também procurava outros empregos por aí, mas nenhum durava tanto tempo. Um pouco tempo depois, a casa onde eles moravam pegou fogo e eles tiveram que se mudar de volta para Canton, onde James passou a trabalhar como soldador na empresa Union Metal. O casamento de James e Etna não era nada normal. Ambos eram violentos. Inclusive, em um desses episódios, Etna, sua esposa, estava em uma festa de aniversário quando induziu sua filha a agredir um colega de escola. Mais tarde, ela teve problema com a mãe desse mesmo colega e ameaçou ela com uma pistola 9mm. Ela foi presa por conta disso, mas a arma dela não foi confiscada. James já chegou a ameaçar um cachorro do vizinho porque ele fez cocô no quintal dele, mas ele matou seu próprio cachorro com um tiro na cabeça quando um vizinho reclamou que o cachorro tinha estragado o carro dele. Por conta dos diversos desentendimentos, James e Etna já eram bastante conhecidos pela polícia local. Etna inclusive já chegou a denunciar James por ele ter praticamente destruído sua mandíbula. Para tentar controlar a violência de James, Etna lia cartas de tarô para ele. Então, no início dos anos 80, a região em que eles moravam foi afetada por uma crise financeira. Então, a fábrica onde James trabalhava fechou e ele foi demitido. James começou a pensar e a falar em suicídio. Ele começou a desenvolver umas teorias loucas na cabeça dele de que bancos estrangeiros estavam intencionalmente falindo os Estados Unidos. Por conta desses pensamentos e muitos outros que ele começou a ter na cabeça dele, certo dia ele foi até o mercado, comprou quilos de alimentos não perecíveis, 6 armas de fogo e passou a morar como sobrevivente na casa dele. Ele comprou vários suprimentos como se alguma coisa fosse acontecer e ficou morando na casa dele. Ele passava a maior parte de seu tempo lendo revistas sobre sobrevivência e armas de fogo. Ele não tinha muita vida social, apenas com a sua própria família. Ele chegou a arrumar um novo emprego e disse à sua família que se ele fosse demitido, ele acabaria atirando em alguém. O que acabou acontecendo, né? James perdeu esse emprego, ele tentou se suicidar, mas Etna conseguiu impedir. Ele começou a dizer coisas horríveis, como se aquele fosse o fim da linha, se ele não conseguisse um emprego para sustentar sua família decentemente, eles iriam embora e levaria todos com ele. Em setembro de 1983, James sofreu um acidente de moto, onde ele machucou seu braço, e por conta disso e também da sua doença de infância, ele passou a ter tremedeiras em seu braço e ele não pôde mais trabalhar como soldador. Teve uma época também que ele teve alguns problemas jurídicos, onde ele tentou realizar a venda de alguns apartamentos e a imobiliária que havia feito uma proposta desistiu de tudo. A vida da família não estava nada fácil, né? Eles não estavam mais com uma condição
condição financeira muito boa, e eles começaram a se mudar. Em janeiro de 1984, eles decidiram se mudar para Tijuana, no México, mas logo em seguida se mudaram para San Isidro, na Califórnia. Lá, James conseguiu um emprego como segurança, mas ele foi demitido pouco tempo depois. E assim eles foram, né, gente, se mudando diversas vezes para apartamentos cada vez mais decadentes, e aquilo foi deixando James cada vez pior. No dia 17 de julho de 1984, James ligou para um centro de saúde mental com a intenção de marcar uma consulta, porque ele estava consciente de que ele não estava muito bem da cabeça, mas a atendente não retornou porque ela percebeu que aquilo não se tratava de uma emergência. Então, no dia seguinte, no dia 18 de julho de 1984, James acordou, levou sua família ao zoológico, então eles almoçaram no restaurante McDonald's em Claremont, voltaram para casa. James e sua esposa saíram para pagar uma multa e retornaram. Naquele dia, James, com 41 anos de idade, decidiu que era o fim da linha. Ele disse para sua esposa que a sociedade teve sua chance. Ele chegou em sua casa, entrou em seu quarto, vestiu uma calça camuflada, pegou algumas armas e saiu. Sua esposa perguntou onde ele estava indo e ele respondeu que estava indo caçar humanos. Uma pessoa chegou a ver James armado saindo de casa e ligou para a polícia, mas ela passou o endereço errado para a polícia, então a polícia não teve como encontrar James. James foi até um supermercado, depois ele foi até a agência dos Correios. Aparentemente ele estava procurando um lugar para praticar as atrocidades que estavam passando em sua cabeça. Eram aproximadamente 3h30 da tarde quando James se decidiu, caminhou até o McDonald's de San Isidro, que ficava a 200 metros de sua casa, e começou a cometer um massacre. Acredita-se que James escolheu esse local, pois McDonald's representava tudo o que James queria, porém não conseguiu ter. Representava uma família feliz e realizada materialmente. James portava uma Uzi de 9mm semiautomática, uma espingarda calibre 12 e uma Browning HP de 9mm. Às 3h40 da tarde, James entrou no restaurante McDonald's que estava lotado, se aproximou do balcão e apontou sua espingarda para um funcionário adolescente do restaurante, quando um jovem que estava do lado gritou para todo mundo o que estava acontecendo. Mas quando James apertou o gatilho, a arma estava descarregada, então ele parou, ficou analisando sua arma por um tempo. Ele demorou um tempinho para analisar, tanto que os meninos acharam que era uma grande brincadeira, que ele não ia fazer bem aquilo, mas James conseguiu arrumar sua arma, apontou para o teto e atirou. Com sua Uzi, ele atirou na cabeça do gerente do restaurante. Logo em seguida, ele atirou em outro funcionário e mandou todo mundo deitar no chão e começou um discurso um pouco confuso, chamando todo mundo de porcos sujos, dizendo que já havia matado milhares e não havia problema em matar mais. Um cliente tentou convencer James a não fazer nada, mas James atirou 14 vezes nele, gritando para ele calar a boca. A partir daí, James abriu fogo contra todos. E algumas pessoas que tentaram fugir, James saiu do restaurante e atirou em algumas que corriam. Depois ele voltou para dentro do restaurante e voltou a atirar em várias pessoas. Às 4h05, a polícia recebeu a primeira descrição do atirador. Às 4h07, o primeiro policial que chegou foi Mike Rosário. Quando James percebeu, ele saiu do restaurante e abriu fogo contra o policial, quebrando todos os vidros de seu carro, fazendo com que o policial tivesse que se esconder atrás da caminhonete. O policial decidiu não atirar de volta, pois ele acreditava naquele momento que havia mais de um atirador. Às 4h10 da tarde, um posto de comando foi estabelecido a 2 quarteirões do restaurante e a SWAT foi informada. Enquanto isso, o tiroteio continuava ininterruptamente. Às 4h35 da tarde, a SWAT chegou até o McDonald's. Às 4h48 da tarde, a polícia recebeu a última descrição do suspeito, e isso é importante porque se no caso tiver um sniper, um atirador de elite, eles precisam saber exatamente como é a aparência do suspeito para atirar na pessoa certa. Às 5h02 da tarde, a SWAT subiu no telhado de uma agência dos Correios próxima ao McDonald's para ter uma visão melhor do suspeito, porque como todos os vidros do McDonald's estavam quebrados, eles não estavam conseguindo ter uma visão muito boa do estacionamento. As pessoas que conseguiram fugir corriam para fora todas ensanguentadas. Por fora do restaurante estavam vários corpos caídos no chão. Aquilo era realmente uma cena de horror. O tiroteio durou exatamente 77 minutos. James disparou mais de 250 balas em mães,
crianças, adolescentes e adultos. Até que às 5h17 da tarde, o atirador de elite da SWAT, Chuck Foster, conseguiu atirar em James de cima da agência de correios. James morreu imediatamente com um tiro que acertou seu peito. Omar Hernandes e Davi Flores, duas crianças de 11 anos, estavam correndo para suas bicicletas e foram as primeiras a morrer. Um amigo deles, chamado Joshua, ficou durante 1 hora se fingindo de morto e conseguiu sobreviver. Ken DK, de 20 anos, era funcionário do McDonald's, contou que ele e mais 3 funcionários conseguiram fugir para a despensa que ficava no porão do McDonald's. Enquanto eles estavam lá, surgiu mais um homem, uma mulher com um bebê e um garoto muito ferido de 16 anos. Eles conseguiram sobreviver. O Andy Flanagan, de 17 anos, contou que estava indo até o balcão do McDonald's buscar gelo, quando de repente tudo começou a acontecer. Sua amiga Meg pegou na mão dela e estava correndo, quando sua amiga Meg caiu e soltou sua mão e acabou morrendo, mas o Andy conseguiu sobreviver. O Andy contou que ela conseguiu se esconder dentro de um armário, e enquanto eles estavam lá, eles ouviram diversos tiros, várias pessoas gritando, implorando por suas vidas, e logo em seguida essas pessoas se calavam. Quando o Andy saía do restaurante McDonald's depois que o tiroteio acabou, ela conseguiu ver o corpo de sua amiga Meg morto no chão. O garoto de 16 anos que foi se esconder no porão também estava ferido, era Alberto Lewis. Ele tomou cerca de 5 tiros e ele disse que teve que fazer torniquetes de cadarço de tênis para conseguir sobreviver. Além disso, ele sentia tanta dor que teve que morder um pano para não fazer barulho e James não encontrá-los. Aurora Pena Rivera ficou durante 1 ano sem poder falar. Ela foi no McDonald's com sua tia, que estava com vontade de comer um sanduíche de peixe. Eles estavam em 6 pessoas quando o tiroteio começou. Ela disse que estava deitada no chão de olhos fechados, esperando tudo acabar, mas ela, como toda criança curiosa, acabou abrindo os olhos quando James olhou para ela e atirou em seu rosto. Foi por isso que ela ficou sem falar cerca de 1 ano. James atirou em sua mandíbula. Aurora perdeu 2 amigos, sua tia e o seu primo, que era bebezinho. John Arnold se afastou quando percebeu a presença de James, mas ele chegou a ser atingido pela espingarda. Ele disse que viu diversos corpos caindo ao seu redor, mas quando ele foi atingido, ele deitou no chão e ficou o mais quieto que ele podia ficar na vida dele, e ele conseguiu sobreviver se fingindo de morto. Griselda Dias e seu filho também conseguiram sobreviver, rastejando pelo chão até ficarem em segurança. Infelizmente, muitos outros não tiveram a mesma sorte. James disparou rodada após rodada. Quando acabava a munição de uma arma, ele pegava outra, descarregava. Quando a outra descarregava, ele pegava outra. E assim ele ia pegando num saco de munição que ele havia levado, recarregando suas armas. Mas a maioria das pessoas que morreram nos primeiros minutos de tiroteio. James matou a gerente Neva Kane e outros 4 funcionários que tentaram fugir. Ele atirou tão perto contra elas que 2 meninas morreram instantaneamente pela mesma bala. Uma terceira ferida tentou rastejar e fugir, mas ele atirou várias vezes nela até que ela morresse. Victor Rivera levou sua esposa e sua filha ao McDonald's, pois era o restaurante preferido da sua filha. Ele foi morto a tiros e sua esposa e sua filha de 4 anos ficaram feridas. Ron e Blythe Herrera estavam com sua filha de 11 anos já voltando para casa, e sua filha e sua esposa foram mortas. John teve 7 ferimentos à bala, mas sobreviveu. Lawrence era um caminhoneiro de 62 anos que estava apenas descansando no restaurante. Ele ia se aposentar naquele mesmo final de semana depois de trabalhar 40 anos na mesma empresa, mas ele foi morto também por James. No restaurante, fora no estacionamento e no playground, entre todas aquelas estátuas felizes do McDonald's, encontravam-se 22 pessoas mortas e 19 feridas. 22 mortos contando com James, que a SWAT teve que entrar para confirmar sua morte, e lá estava o corpo dele caído, sem sinal nenhum de álcool ou drogas. A vítima mais nova tinha 8 meses e a mais velha tinha 74 anos. Eu poderia citar mais detalhes e os nomes de todas as vítimas, mas infelizmente o vídeo ficaria muito comprido, mas eu vou deixar aqui na descrição o nome de cada uma das vítimas e a idade delas. Embora o corpo de James não apresentasse nenhum sinal de álcool ou drogas, apresentava um número elevado de chumbo por conta do seu emprego de soldador. Etna, depois do ocorrido, contou que acha que o motivo pelo qual desencadeou, o massacre foi a venda dos apartamentos que Jamie tentou, mas não deu certo. Logo depois do ocorrido, a rede McDonald's anunciou que
suspenderia toda e qualquer publicidade durante uma semana como memorial às vítimas do acontecido, e o Burger King anunciou que faria a mesma coisa. Após o encerramento das investigações, familiares e amigos das vítimas realizaram um memorial à luz de velas na frente do McDonald's, pedindo para que fosse construído um memorial em homenagem às vítimas ali. Em 26 de setembro de 1984, o McDonald's derrubou o restaurante que tinha lá e deu para a cidade o espaço. No lugar onde ficava o restaurante foi construída uma escola, e em frente a uma escola foi construído 21 memoriais, para as 21 vítimas, com formatos hexagonais. Em 1986, Etna processou o McDonald's e a empresa onde James trabalhou como soldador em 7,5 milhões de dólares, alegando que os nuggets de frango do McDonald's, que James consumia bastante, era misturado com metais, e que também o fato dele ter trabalhado como soldador e o excesso de chumbo no corpo de James teriam provocado pensamentos homicidas em James. Mais tarde, o advogado de Etna convenceu ela de desistir do processo porque não tinha fundamento nenhum. Albert Lewis, aquele garoto que usou seus cadarços como torniquetes para sobreviver, se tornou hoje policial porque ele diz que é uma maneira de retribuir a sociedade que tanto ajudou ele a se recuperar do ocorrido. As filhas de James e Etna foram ridicularizadas por muito tempo na escola, porque toda vez que alguém descobria de quem elas eram filhas, as pessoas se afastavam delas. Uma das filhas de James, a Zélia, que era mais velha, contou que ela viu tudo acontecendo, porque o McDonald's ficava a cerca de 200 metros da casa dela e ela viu tudo da janela. Ela tinha 12 anos na época. Como ela era criança, ela contou que a única coisa que passava na cabeça dela é dar graças a Deus, porque antes eles do que ela. Ela era enfermeira. Por mais que ela tenha tentado fazer terapia, ela não conseguiu, ela não curtiu muito. E ela diz que ser enfermeira é uma maneira dela tentar ajudar a sociedade. E também ela tinha muito medo de se tornar como o pai dela, e essa profissão ajuda ela a se tornar uma pessoa cada vez melhor. Ela disse que se soubesse que o pai dela ia matar tanta gente e ia realizar esse massacre horrível, ela teria matado ele antes que ele saísse de casa. James foi cremado e suas cinzas foram enterradas no seu estado natal, Ohio. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, um caso muito triste que vocês também me pediram aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque da história eu sei que obviamente ninguém vai gostar. Se vocês gostaram do vídeo, então curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal, comentem também o que vocês acharam. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo! Ah, e se você gosta mesmo bastante desse tipo de conteúdo, eu vou deixar aqui pra vocês uma indicação de um grupo no Facebook chamado Terror Macabro, que lá tem diversas postagens interessantes sobre esse tema que eu falo aqui com vocês, e você também pode deixar a sua postagem se você quiser.